Bom, vamos falar sobre a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa ocorreu no século XX. Foi um evento de proporções históricas que transformaram radicalmente a China, tanto politicamente quanto socialmente, marcada por décadas de agitações e conflitos que acarretaram na fundação da República Popular da China em 1949, sob o comando do Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong. Esse movimento revolucionário teve raízes em descontentamentos sociais, luta contra a ocupação estrangeira e conflitos internos, promovendo uma nova era na história do país e influenciando a política mundial. Agora vamos explorar um pouco dos principais eventos e os fatores que moldaram esse período tão significativo na história da China. Primeiro, existem as Guerras do Ópio, que foram de 1839 a 1842, e de 1856 e 1860. Foram duas guerras. Essas guerras foram travadas entre o Império Britânico e a dinastia Qing. O conflito começou devido ao comércio ilegal de ópio por parte dos britânicos na China. E a guerra resultou na assinatura dos tratados de Nanquim e de Tianjin, que favoreceram os interesses britânicos e que abriram portos chineses ao comércio estrangeiro. Segundo, a invasão e a partição, que ocorreu no final do século XIX. Durante o final do século XIX, várias potências estrangeiras, incluindo o Império Britânico, França, Alemanha, Rússia, Japão e os Estados Unidos, exploraram a China, através de tratados desiguais e de intervenção militar. Essas potências obtiveram uma concessão territorial, direito de comércio exclusivo e influência econômica sobre a China. E terceiro é a Revolta dos Boches, que foi de 1899 a 1901, que foi uma rebelião nacionalista anti-imperialista na China, liderada pelos Boches, que eram um grupo tradicionalmente chinês. O movimento visava expulsar influências estrangeiras, mas foi reprimido por uma coalizão de forças estrangeiras, incluindo tropas da Alemanha, da Rússia, do Japão, da França e do Reino Unido. Esses eventos enfraqueceram a dinastia Qing e deixaram a China em uma posição de desvantagem diante das potências estrangeiras. E a situação de exploração só começou a mudar com o surgimento de movimentos nacionalistas e revolucionários no início do século XX, culminando na Revolução de 1911 e na queda da dinastia Qing. Esses eventos marcaram o início de um longo processo de transformação e de reconstrução. De 1911, também conhecida como a Revolução Chinesa, foi um evento crucial na história da China, marcando o fim da dinastia e a Índia e havia governado o país por mais de 260 anos. A revolução foi liderada por diversos grupos revolucionários, incluindo a Aliança Revolucionária fundada por Chiang Yat-sen. O principal objetivo desta revolução era abolir o sistema monárquico e estabelecer uma república na China em 10 de outubro de 1911. As forças revolucionárias lideradas por Chiang e seus aliados iniciaram um levante bem-sucedido em Wuhan, atualmente parte de Wuhan. O movimento se espalhou muito rápido por outras províncias, ganhando até apoio popular. A pressão resultante levou à abdicação do último imperador hindi, Puyi. Em 12 de fevereiro de 1912, marcou o fim formal da dinastia Hindi e o estabelecimento da República da China. Chiang foi proclamado o primeiro presidente interino dessa república. A Revolução Xinhai teve um impacto profundo na China. Marcou o início de uma era de transformação política, social e cultural dentro do país. Desencadeou também um período conturbado de guerras e instabilidade, também conhecido como a Era dos Senhores da Guerra. Antes que a China encontrasse uma relativa estabilidade sob o governo do Kuomintang e a liderança de Chiang Kai-shek, essa revolução é considerada um marco na busca da China pela modernização e pelo estabelecimento de um sistema político mais republicano. Em 1912, após a Revolução Xinhai, ocorreu a abolição oficial da monarquia e a fundação da República da China. Isso marcou uma transição
história é significativa para o país. Em 12 de fevereiro de 1912, o último imperador Hind Puri abdicou formalmente, encerrando oficialmente a dinastia Hind. Em 1916, a China encontrava-se em um estado de profunda turbulência política, marcado pelo início da chamada Era dos Senhores da Guerra. Esse período foi caracterizado por uma fragmentação política extrema, com líderes regionais e generais militares assumindo o controle de diferentes regiões do país. Após a queda da dinastia Qing em 1911, a China enfrentou um vácuo de poder significativo, sem uma autoridade central forte. Líderes regionais emergiram como figuras proeminentes, aproveitando-se da instabilidade para consolidar seu próprio poder em suas áreas de influência. 1921 – Fundação do Partido Comunista Chinês. A fundação do PCC ocorreu durante um congresso secreto realizado em Xangai, entre os dias 23 e 31 de julho de 1921. Este congresso reuniu ativistas políticos e intelectuais de diversas partes da China, que compartilhavam uma visão comum de buscar uma transformação social e política através de ideias comunistas. É importante notar que a fundação do PCC não marcou o início imediato de uma revolução bem-sucedida. A luta pela hegemonia política na China continuou por décadas, acarretando na Guerra Civil Chinesa que se estendeu de 1927 a 1950, resultando na vitória dos comunistas e na fundação da República Popular da China em 1949. Guerra Civil Chinesa. A Guerra Civil Chinesa foi um conflito prolongado entre o Partido Comunista da China e o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. O início e a aliança foi em 1927, onde comunistas e nacionalistas estavam aliados na luta contra a ocupação japonesa e senhores da Guerra da China. No entanto, em 1927, Chiang Kai-shek quebrou essa aliança, orquestrando o massacre de Xangai. A invasão japonesa da Manchúria em 1931 e a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945 levaram comunistas e nacionalistas a uma segunda frente unida contra os japoneses, embora a cooperação fosse tensa. E em 1934, as forças comunistas lideradas por Mao Zedong iniciaram a longa marcha para escapar do cerco das forças do KMT, liderados por Chiang Kai-shek. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, desentendimentos ideológicos e rivalidades levaram ao fim da colaboração entre comunistas e nacionalistas. As forças comunistas sob Mao Zedong ganharam apoio popular e lançaram ofensivas bem-sucedidas. Em 1949, a República Popular da China foi proclamada por Mao em Pequim, marcando o fim da Guerra Civil Chinesa. O KMT recuou para Taiwan, onde estabeleceu a República da China. Consequências: a vitória comunista estabeleceu o domínio do Partido Comunista na China continental, enquanto o governo do KMT permaneceu em Taiwan. A China foi dividida entre a República Popular da China e a República da China. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi um conflito dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e teve um impacto significativo na Guerra Civil Chinesa. Começou com o incidente da Ponte Marco Polo em 1937, quando as forças japonesas e chinesas entraram em confronto em Pequim. Isso marcou o início das hostilidades entre China e Japão. O Japão lançou ofensivas em toda a China, incluindo a invasão de Xangai e a captura brutal de Nanquim, em 1937. Tanto o governo nacionalista liderado por Chiang Kai-shek quanto várias facções comunistas resistiram ao avanço japonês. O conflito tornou-se uma guerra prolongada e sangrenta. Incorporação à Segunda Guerra Mundial. O conflito tornou-se parte da Segunda Guerra Mundial quando o Japão assinou o Pacto Tripartite com a Alemanha e a Itália. A principal frente de guerra ainda estava na Europa. Com o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941,
Os Estados Unidos da América entraram na guerra, apoiando a China com empréstimos e suprimentos. Após os bombardeios nucleares em Hiroshima e Nagasaki, a entrada da União Soviética na guerra no Extremo Oriente, o Japão se rendeu em 1945, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Como consequências, a guerra teve um impacto devastador na China, causando milhões de mortes e danos materiais significativos. Também desempenhou um papel importante na Guerra Civil Chinesa, contribuindo para a vitória dos comunistas e o estabelecimento da República Popular da China em 1949. O grande salto adiante foi uma iniciativa do governo comunista chinês após a vitória em 1949, visando transformar a China em uma potência industrial e agrícola, rivalizando com os países capitalistas ocidentais. Para isso, foram estabelecidas metas ambiciosas de produção, promovendo a coletivização agrícola e a centralização de controle, através das comunas populares. No entanto, a implantação apressada ressaltou a ineficiência e escassez de alimento, levando a uma grave crise alimentar e fome em larga escala. O governo chinês começou a revisar a política do grande salto adiante na década de 1950 e a campanha foi oficialmente encerrada em 1961, após causar a morte de milhões de pessoas. A Revolução Cultural, iniciada em 1966 por Mao Zedong, mobilizou jovens estudantes trabalhadores num grupo conhecido como Guardas Vermelhos. Seus objetivos incluíam purificar a ideologia do Partido Comunista Chinês, PCC, eliminar elementos considerados burguesia e capitalista, e reforçar a liderança de Mao como autoridade suprema. A educação formal foi suspensa em grande parte do país, enquanto os Guardas Vermelhos conduziam campanhas de crítica contra professores e autoridades educacionais. A Revolução Cultural gerou caos e violência, dividindo a sociedade em facções e conflitos, levando à perseguição em toda a China. Em 1978, Deng Xiaoping liderou reformas econômicas e a abertura na China, impulsionando o país como potência global. Essas mudanças descentralizaram o controle econômico, introduzindo princípios de mercado e estimulando o investimento estrangeiro, resultando em rápido crescimento econômico. Entretanto, trouxe desafios como desigualdade e tensões sociais. Bem, em 1989, os protestos na Praça Tiananmen demandaram reformas políticas e democráticas, mas foram violentamente reprimidos pelo governo, resultando em um massacre com inúmeras vítimas. O episódio teve repercussão internacional e permanece como um tema sensível na China, moldando sua memória coletiva e influenciando relações internacionais. Bem, à medida que a nossa jornada pela Revolução Chinesa chega ao fim, é evidente que esse período tumultuado na história da China moldou profundamente o destino da nação e teve impactos globais duradouros. Agradeço a todos que assistiram o vídeo e por dedicarem tempo à compreensão desse momento crucial para a história mundial. Agora, no último slide, vamos ver a equipe responsável por esse vídeo ter acontecido. Espero que tenha gostado. Obrigada!